Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Corvo. Hoje eu escolhi um tema para a gente abordar que é um dos que mais suscita questionamentos nos meus cursos, nos vídeos que eu já postei, mesmo nas viagens dos grupos para a Irlanda, que é a questão da transição, da sobrevivência dessa espiritualidade nativa da Irlanda para tempos cristãos, para tempos presentes, né? Muita gente ainda tem uma visão um bocado distorcida de como teria sido essa transição na Europa, é uma visão caricata que é preservada aí por fontes neopagãs modernas, né, por um desconhecimento genérico do processo histórico, misturando a chegada do cristianismo à Europa Ocidental, que ocorre ali por volta dos séculos 4, 5, 6, especialmente no oeste da Europa, e misturando com o período da Inquisição, que é do século XII, né, 600, 700 anos depois. É uma discrepância de datas que dá importância de se explicar melhor um pouco isso tudo, para que a gente não corra o risco de preservar teorias que não param em pé, né? De que o cristianismo perseguiu os celtas e tal. Os celtas e o cristianismo mal chegaram a conviver, com exceção justamente à Irlanda. Na Irlanda esse processo é ainda mais diferente do que no resto da Europa, porque antes da gente falar de por que esse processo foi diferente, eu queria fazer uma definiçãozinha aqui para ficar como moeda comum, né, da nossa conversa, como temas comuns. Em primeiro lugar, definir aqui espiritualidade celta como sendo o que muita gente hoje chama de druidismo, mas que na verdade é uma espiritualidade, uma manifestação espiritual de um povo do passado que não deixou registros por escrito, então é muito mais pela observação e pela inferência do que propriamente pela transmissão, né? É um termo bastante vago, bastante solto, inclusive se a gente pensar que os celtas tinham variações culturais muito fortes de um lugar para outro, de um período para outro, também essa manifestação espiritual deles vai ter variações de local para local, de período para período. Então, assim, de uma forma bem genérica, a chegada do cristianismo às terras celtas, notadamente no recorte da Irlanda, vai mostrar que quando o cristianismo ali chega, vai encontrar uma espiritualidade, que a gente está chamando aqui de druidismo, uma espiritualidade celta, com algumas crenças bem delimitadas, bem claras, deixadas nos registros dos clássicos, escritores clássicos gregos e romanos, é a crença da metempsicose, né? Ou seja, né, como nos termos do Pitágoras, a transmigração da alma no pós-morte, centrada essa crença toda ela na natureza, então os deuses emanam e são a própria natureza, e na sacralidade, na ciclicidade do tempo como grande lição, né? Essa ciclicidade do tempo é que explica praticamente o todo da existência de um ponto de vista filosófico e espiritual herdado das culturas celtas. Então, esta cultura celta, esta espiritualidade celta pré-cristã, ela é, na acepção mais literal da palavra, ela é pagã, ou seja, ela é do pagos, né? Literalmente, a palavra pagos, no latim, significa o campo, a natureza, aquilo que está em oposição à urbe, que é a cidade, né? Então, se a gente pegar a cultura romana, ela está muito pautada na urbe, né? Então a própria cidade de Roma era chamada de urbe, né? Porque o resto não eram cidades. Para o romano, a única cidade do mundo, a única urbe do mundo era Roma, o resto era pagos, era campo, era terra inculta, né? Inculta no sentido de cultura mesmo, né? E essa dicotomia urbe-pagos tão presente no desenvolvimento de Roma, né, especialmente no período do Império, na maior expansão, ela vai pôr de dois lados em termos espirituais agora falando, essa mesma dicotomia vai se apresentar então para religiões individuais voltadas para a natureza, ou de pequenos grupos não institucionais e nem institucionalizantes, portanto, religiões da comunidade rural, pagãs, do pagos, do campo. E em oposição a uma espiritualidade mais estatal, né, mais hierárquica, mais estruturada, especialmente no caso de Roma, né, o culto ao imperador é o último estágio da elaboração desta urbanização espiritual acontecida
nos anos do Império e depois no final, né, antecedendo a queda do Império Romano. E como a Irlanda não foi romanizada, como os romanos não colonizaram a Irlanda, esse embate entre a urbe e o pagos, entre a religião estruturada e uma religião intuitiva, por assim dizer, na Irlanda não acontece. Até o cristianismo na Irlanda, quando lá chega, ele vai permanecer rural, ele vai permanecer muito mais individual do que coletivo, ele vai permanecer com, perdão da contradição nos termos modernos, mas ele vai permanecer pagão. O cristianismo da Irlanda é um cristianismo que a gente pode dizer bastante pagão, porque ele preserva, justamente por não ter havido ali na Irlanda esse processo de romanização / urbanização. Então, com isso em mente, esse era o parênteses que eu queria fazer como introdução, a gente pode então falar de fato da chegada do cristianismo à Irlanda. A Irlanda, na sociedade goidélica, na sociedade gaélica, na sociedade celta, ela mantém a sua característica e os seus princípios durante séculos, né? A chegada do cristianismo, que é anterior a São Patrício, por volta ali do século IV, século V, a virada de século IV para V, vai acontecer dentro desse cenário de não romanização, portanto de não urbanização e portanto de não institucionalização. Não havia um papa ou um equivalente de um papa para o druidismo, né? Para a espiritualidade celta original nativa. Eu vou fazer mais um parênteses aqui, que eu acho que as coisas vão surgindo e eu vejo a necessidade de organizar, vou acrescentar um pouquinho mais para a nossa história. O cristianismo, quando ele chega na Irlanda, ele chega bastante místico. Ele chega não como uma forma proselitista, nem uma forma evangelizadora, que é o que a gente conhece, porque foi o que aconteceu nas Américas, né? Para nós aqui no Brasil é muito mais próximo essa realidade da chegada do monge que cria o colégio e a partir do colégio a propagação da fé para os povos nativos. Esse é um processo que ocorre pacificamente na América Portuguesa e violentamente em grande parte na América Espanhola. É importante deixar claro que há uma diferença bem grande que parte da forma como o cristianismo se desenvolve já na matriz e nas matrizes ibéricas. Mas isso é um adendozinho. Vamos falar um pouquinho de como esse cristianismo que chega na Irlanda, por ser mais místico, ele vai gerar um monasticismo ou monaquismo, como querem alguns, né, que é a cultura do monge e do mosteiro, bem diferente do que se vê no resto da Europa, inclusive com consequências posteriores para o desenvolvimento do cristianismo na Europa. A gente vai chegar lá. O parênteses então aqui que eu acho importante é o seguinte: vamos falar um pouquinho de como é que o cristianismo se desenvolve nesses primeiros anos, primeiras décadas do cristianismo, e que essas décadas geram o monasticismo. A primeira história, a primeira fase da história do monasticismo cristão vem do deserto, né? Vem dos desertos da Síria e do Egito, em que você vai ter alguns dos primeiros cristãos optando pela seclusão, pela separação, pelo isolamento, pelo eremitério, ou seja, o cara se torna um eremita e vai viver a sua crença, vai viver a sua fé em solidão. Portanto, não tem o componente da pregação e da evangelização, né? É bastante ascético, a renúncia à matéria, a renúncia à carne, né? Muito rigoroso esse primeiro monasticismo dos padres do deserto, né? E que quando vai ser levado para a Europa, quando ele é levado para a Europa, ele vai ser suavizado, especialmente pelo trabalho de Agostinho, né, Santo Agostinho. Eu acho que é o cara que vê e entende a importância do asceticismo religioso dentro de um viés cristão. Então nós estamos no parênteses aqui que nos põe um pouco à parte, é uma nota de rodapé aqui mais importantíssima para entender o contexto da transição da espiritualidade celta para o cristianismo na Irlanda. Então, esse asceticismo, esse monasticismo ascético e rigoroso do deserto, ele vai ser suavizado por Agostinho ao chegar na Europa, para ser absorvido, né? Então ele já absorve valores da Europa, já no período pós-Império Romano, né? Ou no começo, né? No final do Império Romano ali, enfim, no começo da disseminação do cristianismo ali, inclusive é Agostinho que vai dar a liturgia, que vai dar o senso de comunidade
portanto, saindo do indivíduo e abrindo para o coletivo, dentro de um universo, no campo da espiritualidade. E essa mudança do Agostinho, essa mudança que o Agostinho propõe ao monasticismo, vai fazer com que ele assuma numa terceira fase, num terceiro momento, uma função que deixa de ser espiritual apenas e passa a ser sociocultural. A partir dos mosteiros vão surgir os embriões das primeiras escolas, das primeiras universidades, o ensino coletivo, e também uma nova visão social pós-queda do Império Romano. Aqui nós estamos falando, evidentemente, da contribuição marcante de São Bento para isso tudo, né? E na Irlanda, o cristianismo, então, feito o parênteses dessa evolução em 3 fases do monasticismo, na Irlanda o monasticismo cristão chega entre a fase 2 e a fase 3, ou seja, entre a suavização dos rigores dos padres do deserto e a coletivização sociocultural, transcendendo o limite da espiritualidade, né? Se a Irlanda não tinha a cultura urbana de Roma, o Pagos, a visão campesina, é a única expressão da espiritualidade, da sociedade, é a única percepção de realidade que tem. Então não há uma institucionalização, não há uma hierarquia tão rigorosa, reflexo inclusive da sociedade celta, em que a gente tem uma abertura muito grande entre a sociedade celta tripartida, como praticamente todas as culturas de herança indo-europeia, né? Aqui parênteses para o trabalho do Jorge de Mézil, Notinha de Rodapé, em que você tem a nobreza, que vem dos guerreiros, aí você tem os livres, mercadores, artesãos e o clero. Então a nobreza guerreira, os homens livres e o clero, essa tripartida, a sociedade tripartida do Jorge de Mézil. E a sociedade celta tem essas características bem marcantes, são presentes e mostradas com clareza nos relatos e nas narrativas da Irlanda celta, né? E o cristianismo vai chegar nessa sociedade goidélica com esse cenário, né? Sem o embate, portanto, do urbi pagos que a gente viu no continente europeu por conta da disseminação do Império Romano. Por conta disso, quando o cristianismo chega na Irlanda, vão ser fundados os primeiros mosteiros ao redor de homens santos, os primeiros vamos dizer, proponentes do cristianismo. Eles não eram grandes pregadores, eles eram pessoas que, seguindo o modelo dos padres do deserto, iam para a reclusão, iam para o eremitério, só que como a Irlanda não tem um deserto, eles iam para o contato com a natureza, numa caverna, numa ilha, seja uma ilha fluvial ou uma ilha no mar mesmo, né? Skellig Michael é um exemplo claro disso. E também vão fundar, a partir desse eremitério, a sabedoria e o respeito que esses primeiros cristãos tinham, vão atrair admiradores, vão atrair outras pessoas que vão acabar gravitando ao redor deles. Então, na busca por introspecção que eles se dispuseram a praticar no eremitério, num segundo momento ela vira uma expansão, porque essa sabedoria vai ser espalhada para quem vai atrás desses sábios, desses primeiros monges. Então a gente vai ter fundação do mosteiro de Glendalough, a gente vai ter fundação do mosteiro de Clonmacnoise, e especialmente Monastery Boys, especialmente no oeste da Irlanda, nas Ilhas Aran, nós vamos ter a fundação de mosteiros que vão atrair peregrinos da Europa inteira, porque eram centros de saber respeitáveis e de difusão da sabedoria. Então, a estrutura dos mosteiros irlandeses, ela vai refletir, desses primeiros mosteiros, né? Ela vai refletir de forma clara a herança da sociedade gaélica anterior à chegada do cristianismo, portanto, a sociedade que a gente costuma chamar de celta, porque esses mosteiros são normalmente fundados por nobres, que se tornam abades, né? Eles vão fundar ali uma abadia, então eles vão se tornar os líderes, vão se tornar os abades, da mesma forma que os nobres reis, os reis locais, os reis das tribos, reis tribais, têm um componente de hereditariedade eleita, aceita pela comunidade. Esses primeiros abades também vão manter isso. Então,
equivalente ao chefe do clã, ao chefe da tribo, vai ter agora a figura, com a chegada do cristianismo, o abade. O chefe do clã, na sociedade goidérica, ele era seguido pelos guerreiros por conta da honra. E o abade, ele vai ser seguido pelos outros monges por conta da sua piedade, por conta dos votos, né? Ele vai liderar esses guerreiros pelo ethos, pela cultura de culto ao herói, né? Pela coragem, pela bravura, pela valentia, pela nobreza, voltando à tribo celta, ao passo que com a chegada do cristianismo o ethos novo é um ethos de honra, mas pela sacralidade, né? Se você antes na sociedade celta cultuava os guerreiros da linhagem dos nobres comandantes, dos nobres líderes, dos nobres reis, agora na abadia você vai cultuar os santos e os seus feitos, né? Então, o que antes era um culto à coragem, agora passa a ser um culto à devoção. E a marca fundamental que vai ser herdada por essas duas colunas, da sociedade celta, refletida na coluna da sociedade cristã recém-instalada na Irlanda, é o que nos permite conhecer os mitos celtas em grande detalhe hoje. Por quê? Porque a herança oral da tradição bárdica da cultura celta vai ser absorvida com a chegada do cristianismo pela escrita, pela grafia, que vai compilar os textos canônicos, os textos do cristianismo, mas também vai passar pela primeira vez para a escrita toda aquela riqueza da tradição oral, das sagas, do livro das invasões da Irlanda, do mito do rastro da Derga, né? O rastro, como é que fala isso em português? Da pousada de Derga, os mitos de Cthulhu, enfim, as grandes sagas de Finn McCool, todas elas vão ser passadas para a escrita pela primeira vez, graças aos monges irlandeses, né, já cristãos, nessas abadias, nesses mosteiros que foram ali criados. Então veja como há um entrelaçar contínuo entre os temas da sociedade celta que migram para a sociedade cristã que vinha se desenvolvendo, estava se desenvolvendo na Irlanda. Essa transferência ela é simples e direta, ela não tem a figura do mártir de sangue, né? Alguém que morre em nome do cristianismo. A Irlanda não tem isso. O mártir da Irlanda é um mártir da paz, é um mártir da propagação da palavra, mais do que da palavra. A propagação do cristianismo não pela palavra, mas pelo exemplo, né? E pela sabedoria. Então, vejam que é uma transição que não tem trauma, está muito longe da ideia de cruzada ou de inquisição e tortura e caça às bruxas. Não tem nada disso, né? A gente tem na vida tripartida de São Patrício, inclusive, há diálogos dele com druidas, há duelos mágicos entre ele e druidas. Obviamente ele vence, né? Ele era bom de marketing, mas o que a gente pode dizer é que essa transição pacífica na Irlanda, livre das necessidades geradas por uma sociedade toda ela romanizada no resto da Europa, mas não na Irlanda, vai fazer com que na Irlanda o cristianismo chegue, absorva e seja absorvido pela sociedade, pela cultura e pela espiritualidade nativa, numa transição única em toda a Europa, bastante orgânica, e que vai gerar, no período em que, depois da queda do Império Romano, a Europa inteira mergulha no que se chama de Idade Média, ou Idade das Trevas, por conta da ruptura das estruturas socioculturais, políticas e econômicas que a queda do Império gerou, né? Uma grande ruptura. Na Irlanda isso não aconteceu, e a Irlanda vai ser conhecida durante toda a Idade Média como Ilha dos Santos e Sábios, porque para lá migravam, como eu falei para vocês, peregrinava gente de todo o continente europeu. Há documentos encontrados em bibliotecas da Irlanda e da Grã-Bretanha, vindos de lugares tão longínquos quanto a Arábia e a Índia, ou seja, o intercâmbio da Irlanda durante a Idade Média com outros centros de cultura era imenso, e dissolve-se então aquela ideia idiotamente propagada ainda hoje por gente com pouco cuidado, carinho com a história, de que o cristianismo oprimiu a espiritualidade celta. Na Irlanda isso não aconteceu, na Europa eu arrisco dizer que também não aconteceu, porque quem oprimiu foi Roma, que era pagã, né?
E aí a gente tem essa abordagem diferenciada para vocês evitarem armadilhas ao lerem textos e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, espero ter dado o recado. A Irlanda, ela tem esta característica que torna ela ainda mais importante como um centro de saber, e para saber mais, fica de olho nos vídeos que a gente já publicou e outros que serão lançados aqui no canal do Corvo. Quem não assinou, assine já. Deem aí o like ou dislike e marquem o sininho, aquela coisa toda. Fico por aqui hoje e a gente se vê no próximo. Abraço e saudações do Corvo.